Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 9. Capítulo 2, Inesperado. Quando a noite chegou no mesmo dia, levei Luxon e Marie comigo para um bar barato, já que havia muitos assuntos que não podíamos discutir na escola. Esse bar em particular tinha divisórias como um izakaya japonês, proporcionando aos clientes salas privadas. O lugar inteiro estava animado com conversas desde o momento em que entramos. Este lugar era bem escondido. Ficava longe da rua principal, escondido em uma série de becos labirínticos, então os estudantes da academia raramente vinham aqui. Nós três nos sentamos ao redor de uma mesa oval, onde um dos garçons logo serviu a comida que tínhamos pedido. Desculpe pela espera. Vocês dois pediram muita coisa. Vocês têm certeza de que vão conseguir comer tudo isso? A comida parecia divina, mas o garçom tinha razão. Cada prato estava cheio o suficiente para encher uma pessoa. Os olhos de Marie se iluminaram, olhando de prato para prato. Ela tinha pedido tudo. Não tem problema. Ela disse. Embora eu queira pedir outro prato mais tarde para levar para casa como presente, mas isso pode esperar até que terminemos de comer. Claro, claro. O garçom deu um sorriso forçado, claramente incomodado. Já era ruim o suficiente que Marie tivesse pedido metade do cardápio descaradamente, mas ela ainda tinha a audácia de anunciar que pediria ainda mais depois. Assim que o garçom saiu, Marie anunciou que ia começar a comer, com uma faca e garfo em cada mão. Ela espetou um grande pedaço de carne e começou a devorar. Seu apetite voraz era irritante além da conta, mas eu a ignorei e comecei a organizar as fotos que Luxon havia preparado entre os pratos na mesa. Antes de começar a comer, vamos conversar. Luxon e Claire tiraram várias fotos, algumas de pessoas que serão decisivas nos próximos dias, algumas de figuras suspeitas. Eu teria reunido informações ainda mais detalhadas se não fosse pela interferência estrangeira, Luxon esclareceu. Um traje demoníaco havia entrado na escola e interferido nos drones de Luxon e Claire, o que significava que suas habilidades de investigação foram prejudicadas. Ainda assim, eles reuniram mais informações do que eu ou Marie poderíamos ter feito sozinhos. Eu estava grato pelas informações. O problema era que o terceiro jogo cobria o próximo ano escolar, e nenhum de nós sabia muito sobre isso. Marie, apesar de sua obsessão por esse tipo de jogo de namoro, só chegou à metade do terceiro, ela nunca completou uma única rota. Marie comeu mais um pouco enquanto pegava as fotos para estudá-las. Embora ela não tenha olhado para materiais dos bastidores do jogo, ela pesquisou spoilers o suficiente para saber os pontos principais do final e quem eram os interesses amorosos. Mas isso era apenas informação de segunda mão, só tínhamos informações detalhadas até a metade. Provavelmente nem precisava dizer que eu estava completamente no escuro sobre esse jogo. Eu só joguei o primeiro. Esses 5 são os interesses amorosos, disse Marie. Embora um deles agora seja uma mulher, lembrem a ela. 3 deles eu já conhecia, Erin, anteriormente Erin, Príncipe Jake e Oscar. Isso deixava apenas 2 rostos desconhecidos. Marie havia listado suas características distintivas para Luxon pesquisar, e eu estava bem confiante de que tínhamos os caras certos. Marie mordeu um pedaço de pão enquanto pegava outra foto. Bem certa de que essa é a protagonista. Luxon explicou de seu ponto de vista acima da mesa. Consegui identificá-la usando as descrições de Marie. Ela é uma estudante de intercâmbio do Santo Império Mágico de Vordenoite. Marie mastigou o garfo, fazendo saltar para cima e para baixo enquanto falava. Então deve ser ela. Ela realmente escolheu fazer seu intercâmbio aqui. Vamos lá. Tenha um pouco de educação à mesa, resmunguei. Só estamos nós dois. Você está tão preocupado com a educação. Você é um cara muito chato.
Todas as vezes que eu só apontava o quanto ela estava sendo negligente, ela me chamava de chato. Irmãs mais novas são verdadeiramente insuportáveis. Marie tirou o garfo da boca para terminar o pensamento. Com todos os problemas acontecendo aqui no reino, eu meio que pensei que ela ficaria em casa. Além de termos ido à guerra com a principidade, houve também o problema do golpe na República de Alzer. Qualquer pessoa que quisesse estudar aqui depois de tudo isso tinha nervos de aço. Marie entregou-me a foto da protagonista. Desta vez, nossa garota tinha uma estrutura pequena e cabelos castanhos avermelhados presos em um rabo de cavalo. Chamá-la de delicada seria exagero, ela era um pouco mais alta do que Marie, com proporções muito mais atraentes. Sabe, essa caloura te supera completamente em aparência, boa. Minha tentativa de zombar de Marie terminou comigo tendo um copo de água jogado no rosto. Havia uma quantidade considerável de líquido lá dentro. Bem, desculpe por não ser mais atraente. Marie bufou. Nenhuma noção de humor mesmo. Ignorando-nos, Luxon continuou, o nome da garota é Mia. Ela foi transferida para a turma superior durante o intercâmbio aqui. No entanto, uma coisa é diferente das informações que Marie me deu. O que é isso? Se ela está na turma superior, então tudo parece igual ao cenário do jogo para mim, disse Marie. Ela tem um cavaleiro guarda-costas ao lado dela. Marie inclinou a cabeça. Que diabos é um cavaleiro guarda-costas? Segundo o sistema do Império, mulheres de alta posição têm permissão para ter cavaleiros pessoais para servi-las. Estes são chamados de cavaleiros guarda-costas. Eles têm. Notícia para mim. Nunca ouvi falar disso antes. Marie ficou perplexa com essa nova informação. Eu peguei uma das fotos enquanto ela estava pasma e a examinei. Esse cavaleiro guarda-costas que havia acompanhado a protagonista do Império até aqui era o mesmo cara que eu vi observando a gente de longe hoje durante o almoço. O homem tinha olhos vermelhos, pele morena e longos cabelos prateados amarrados atrás da cabeça. Era um cara atraente pelos padrões das mulheres, e sua estrutura alta e esguia denunciava algum treinamento muscular dedicado. Nada nele indicava que ele era um cavaleiro do Império. Marie percebeu que eu estava olhando. Quem é esse? Me mostre. Ela arrancou a foto das minhas mãos antes que eu tivesse a chance de entregá-la a ela. Seus olhos se iluminaram no momento em que ela avistou essa adição inesperada ao nosso elenco. Ele é lindo pra caramba. Marie sempre foi louca por um cara com um rosto bonito. Eu ri com um riso de desprezo. Era irritante o quão previsível era a reação dela. Então esse é o nosso cavaleiro guarda-costas. Eu tinha notado ele mais cedo durante o dia, mas Marie deve tê-lo perdido completamente. Ela continuou olhando para sua foto. Qual é o nome dele? Olhei para Luxon. Seu olhar atento também estava focado na foto. Seu nome é Finn Leta Ering. Seu nome do meio, Leta, é usado no Império para indicar o status de cavaleiro. Não consegui obter informações mais detalhadas sobre ele, mas ele parece particularmente desconfiado de nós. As informações que Luxon nos trouxe acabaram sendo muito poucas. Entendi que sua capacidade de investigação foi prejudicada pela presença do traje demoníaco, mas ainda assim, era peculiar que ele tivesse encontrado informações tão escassas. Ainda estou curioso sobre o motivo dele ter me encarado durante o almoço, eu disse. Marie se animou em seu assento. Ele estava olhando. Por que você não disse nada? Eu a encarei. Você esqueceu completamente qual é o nosso objetivo. Aqui está um cara que não fazia parte do elenco original, servindo ao lado da protagonista, e ele parece estar de guarda com a gente. Marie estava tão extasiada com a beleza dele que não conseguiu perceber os inúmeros sinais vermelhos, então eu os apontei para ela. Sim, isso é meio suspeito. Finn não estava originalmente destinado a fazer parte do jogo. Isso poderia significar que ele reencarnou aqui de maneira semelhante a mim e a Marie, mas, por outro lado, talvez não.
Eu estava ocupado rolando esse dilema na minha cabeça quando o clamor irrompeu na rua do lado de fora. Vocês não vão acreditar. Lá fora, tem uma pessoa, um corpo. Alguém gritou incoerentemente. O estranho, completamente bêbado, havia entrado pela porta da frente do bar para ver o que estava acontecendo. Segundos depois, ele voltou correndo para dentro, com o rosto pálido. Decidi dar uma olhada na cena por mim mesmo e ver o que estava acontecendo. Eu vou dar uma olhada. Vem comigo, Luxon. Claro, mestre. Saí do bar e vi uma multidão de pessoas a uns 20 metros de distância. Como esse bar estava escondido em uma rede de becos, havia dezenas de outros prédios próximos. Era uma área tão confinada, com ruas estreitas, que as pessoas se aglomeravam no local momentos após qualquer incidente. Que horrível! Parece ser de alta patente. Esse homem é um nobre. Parece que todo o seu séquito foi morto também. Eu me abri caminho pela multidão, pedindo desculpas aos outros espectadores enquanto me aproximava do centro de toda a comoção. Um homem, ele parecia ser um aristocrata, estava caído no chão. Seus guardas e o restante de seu séquito também estavam espalhados por perto, mas nada sugeriu que qualquer tipo de conflito tenha acontecido. Minha mão voou para minha boca por instinto, antecipando uma onda de náusea ao ver aquela cena, mas, para minha decepção, nada aconteceu. Qualquer apetite que eu tivesse antes já tinha ido embora, mas o cadáver não me enojava, eu já estava acostumado com carnificina. O cérebro humano pode se desensibilizar a coisas seriamente brutais. Uma mão bateu no meu ombro enquanto eu estudava o homem morto no chão. Que coincidência, pirralho! A mão pertencia a um homem envolto em um manto suspeito com um capuz puxado sobre a cabeça, sombreando seu rosto. Eu não precisava vê-lo para reconhecê-lo. O que você está fazendo aqui? Eu retruquei. Rowling ergueu o suficiente para me mostrar um sorriso. Onde eu vou e o que eu faço não é da sua conta, não é mesmo? Eu já posso adivinhar que tem uma mulher envolvida. A única trégua que meu pobre coração tem é o doce e fugaz tempo que passo com uma mulher. Mas eu divago. Como você está aqui, venha comigo um momento. Por mais apreensivo que eu estivesse para atender a qualquer pedido vindo dele, a expressão solene de Rowling me fez sentir compelido a ouvi-lo. Eu obedientemente o segui para um dos becos vizinhos e estreitos. Uma vez que finalmente estávamos longe o suficiente de qualquer pessoa, ele começou a explicar a situação. Esse homem é um funcionário do governo de posição respeitável na corte real. Pelo que pude ver das roupas do homem, ele não parecia ser um funcionário de baixo escalão, mas como um cara em posição de gerência intermediária. Rowling continuou, o homem vem de uma família de cavaleiros. Ele recebeu trabalhos estranhos para fazer na corte no passado, mas após o conflito que você iniciou com a principidade, seus superiores foram dispensados. Isso permitiu que ele subisse para uma posição mais respeitável. Havia muitos desertores durante a guerra com a principidade. Todos foram marcados como traidores e perderam todo o prestígio e status como resultado, assim como suas famílias. Muitos aristocratas de baixo escalão foram promovidos após a guerra, e muitos desses aristocratas de baixo escalão vinham de famílias de cavaleiros. Fazia sentido que esse cara fosse um deles. Eu não comecei nada, lembrei a ele. Os nobres que começaram. Faz sentido que eles sofram as consequências. Ok, para ser justo, eu estava meio minimizando o meu papel nisso, mas ainda assim. Rowling me ignorou. Este é o quinto incidente em que um aristocrata promovido foi alvo e morto. Quinto. Isso já aconteceu 5 vezes? Sim. Cada incidente foi bastante recente também. Temos um assassino em série nas mãos, é isso que você está dizendo? Como o reino vai lidar com um criminoso assim solto? Rowling deu de ombros. Não faço ideia. A Milene saberia mais do que eu. E você afirma ser o rei desse país. Você acha que um rei tem poder sobre tudo o que acontece em seu reino? Quão ingênuo.
Mais importante ainda, é extremamente suspeito você ter um encontro secreto com a Dama Santa. Eu não consigo imaginar que suas noivas ficariam felizes em saber disso. Ótimo. Então ele me viu no bar com a Marie. A parte mais irritante sobre o Roland era o quão capaz ele era quando a ocasião não exigia isso, ou, pelo menos, quando era inconveniente para mim. Diferente de você, eu disse com sarcasmo, não estou fazendo nada questionável. Isso é para suas noivas e o resto do mundo decidirem. Ah, mas tenho outros assuntos para resolver. Você terá que me desculpar. Já que estamos nisso, garoto, é melhor você ficar longe da Erika. Estou falando sério. Se você se aproximar dela, vou cortar sua cabeça. Roland passou o dedo pelo pescoço para enfatizar sua ameaça. Em seguida, ele se afastou apressadamente. Com o rei fora de vista, olhei para onde Luxon flutuava no ar. Ele tinha estado oculto o tempo todo. Erika. Marie me informou sobre ela. A vilã princesa Erika Rafaelfort é uma nova aluna este ano. Milene é a mãe dela. Eu tinha saído do bar para investigar antes de ver a foto dela. A vilã do terceiro jogo, então. Podemos discuti-la mais tarde. Agora, prefiro me concentrar neste incidente de assassinato. Não estamos dentro dos limites da escola, então você não deve ter problemas em investigar, certo? Olhei por cima do ombro, de volta ao beco onde o evento aconteceu. As pessoas ainda estavam reunidas lá. A interferência do traje demoníaco se estende por toda a capital. Parece que ele não sabe nossa localização exata, então está transmitindo um sinal disruptivo em uma área ampla. É irritante, como você certamente concorda. Era uma boa notícia que o inimigo não nos encontrasse, mas a má notícia era que não tínhamos ideia de onde ele estava escondido. Criar uma área de interferência abrangendo toda a capital era uma trapaça séria e poderosa. Espere, como você ainda está funcionando? É meio estranho que você possa manter uma conexão aqui quando há interferência por toda a cidade, não é? Eu estava me referindo ao fato de que o corpo principal de Luxon era uma espaçonave e esse corpo de robô redondo que ele habitava agora era na verdade um terminal remoto. Se esse traje demoníaco realmente estivesse interferido, seria lógico que a conexão entre seu corpo principal e o terminal remoto fosse interrompida. Este corpo foi feito sob medida. Priorizei a conexão mais segura possível para que eu pudesse fornecer suporte a você no local. Também preparei vários relés dedicados de alto desempenho. Entendi. Não pôde fazer isso para seus drones também. Estaríamos nessa situação se eu pudesse. Considere isso seriamente. Seu sarcasmo nunca deixava de me irritar. Voltando ao assunto, você acha que esse incidente de serial killer tem alguma coisa a ver com o traje demoníaco? Consigo detectar uma presença que acredito ser do traje demoníaco. Embora não possa afirmar com certeza se é a mesma unidade responsável pela interferência generalizada em toda a cidade, posso confirmar que um traje demoníaco está envolvido, sim. Perfeito, eu resmunguei. Um adversário incrivelmente perigoso tinha se infiltrado na capital. Não podíamos nos mover tão livremente como antes, agora que sabíamos que o perigo espreitava tanto dentro quanto fora dos muros da escola. Perdido em pensamentos, avistei um rosto familiar entre a multidão de espectadores. Ele não estava vestindo seu uniforme escolar desta vez. Como antes, ele virou nos calcanhares e deixou o local assim que encontrou meus olhos. O que esse cavaleiro guarda-costas está fazendo aqui? Ele fez questão de sair do campus e vir até este local remoto. Eu estava mais suspeito de suas intenções do que nunca. Disparei um olhar para Luxon, e, como se percebesse exatamente o que estava passando pela minha cabeça, ele fez um movimento para cima e para baixo em imitação de um aceno. Vou aumentar o número de drones independentes seguindo ele. Tenha certeza de fazer isso. Quero muitos olhos nele. Em um prédio antigo localizado dentro da capital, um homem vestido com trajes de cavaleiro e com um bigode espesso desceu uma escada e entrou no porão. Esse homem se chamava Gabinho.
Gabino mantinha os ombros jogados para trás e o peito estufado em uma demonstração de confiança, mas ele era bastante autoconsciente de uma cicatriz no lado direito de sua testa. Ele tinha deixado o cabelo crescer para tentar esconder a marca, mas ela ainda aparecia. Gabino pegava seu amado relógio de bolso de forma despretensiosa para verificar a hora em períodos aleatórios, como se fosse um hábito. Ele havia ajudado o exército rebelde na República de Alzir durante a tentativa de golpe. Como Leon acabou frustrando os planos do Reino Sagrado, Gabino foi enviado para o Reino de Eufort. Quando Gabino entrou no amplo salão do porão, embora mal iluminado, ele prestou seus respeitos mais reverentes às mulheres que o aguardavam. Senhoras, minhas mais humildes desculpas por fazê-las esperar. Gabino era bonito apesar de seus anos. Seu sorriso iluminava significativamente o humor das mulheres na sala. Você está na hora certa, Sr. Gabino. Embora o desejo de uma mulher é que o homem chegue cedo, sabe? Peço desculpas. Receio que tenha feito um desserviço a vocês, senhoras. Todas as paredes do vasto salão onde as mulheres estavam reunidas estavam decoradas com as bandeiras das Senhoras da Floresta. Esse grupo, composto principalmente por mulheres nobres, foi formado quando a matriarquia era a lei do país. As mulheres estavam vestidas com vestidos vermelhos gastos, desgastados pelo uso contínuo, e apesar das mudanças dos tempos, mantinham o mesmo comportamento digno de sempre. Embora antes comandassem belos escravos masculinos, hoje em dia dependiam da caridade de seus próprios filhos ou de outras mulheres de posição inferior dentro de sua organização. Sua ordem tinha uma hierarquia, afinal de contas. As esposas de barões do interior ocupavam o fim da fila. As mulheres alinhadas contra a parede tinham a tarefa de cuidar dos líderes das Senhoras da Floresta. Zola estava entre elas. Durante a guerra com a Principado, o pai de Leon, Balcos, havia cortado todos os laços com Zola, momento em que ela deixou de ser uma aristocrata. As Senhoras da Floresta a acolheram quando ela não tinha para onde ir. Infelizmente, elas a haviam explorado como empregada. Ao contrário das senhoras de alta patente, Zola não usava um vestido, mas as vestimentas regulares de uma plebeia. Gabino fez com que seus subordinados trouxessem bens para essas mulheres que estavam sobrevivendo no porão deste prédio decadente. Várias caixas de madeira estavam cheias de bebidas, doces e belos vestidos, todos presentes para as mulheres aqui. Meus presentes para vocês, queridas senhoras, disse Gabino. Oh, que homem atencioso você é! As líderes da organização foram as primeiras a se atirar nas caixas e começar a se preocupar umas com as outras para reivindicar os presentes para si mesmas. Enquanto o Gabino observava, ele disse, perdoem minha curiosidade, senhoras, mas não há possibilidade de vocês recuperarem os direitos que lhes foram roubados. Todas as líderes ergueram a cabeça. Suas expressões estavam manchadas de um ódio profundo pelo reino que as abandonou. Uma atmosfera sinistra pairava no ar, mas o sorriso de Gabino não vacilava. A mulher que atuava como representante-chefe da organização parou para segurar um dos vestidos em seu corpo, tentando confirmar se ele lhe servia ou não. Enquanto fazia isso, ela respondeu, isso seria difícil. Nós já nos livramos de um número de usurpadores detestáveis, mas o reino não mostra sinais de fraqueza. Sua Majestade continua inalterada, e aquela diabrete estrangeira que conquistou tanto favor com ele foi deixada livre para fazer qualquer movimento político que deseje. A diabrete em questão era o principal pilar do governo no reino de Eufort, Milene. Gabino também não era fã dela, mas isso não era surpreendente. O país de origem de Milene, o Reino Unido de Lepart, há muito travava conflitos com seu próprio país de origem, o Reino Sagrado de Raquel. Milene fez um trabalho admirável em selar uma forte aliança entre o reino de Eufort e Lepart, o que era exatamente o motivo pelo qual Gabino informou às senhoras que Milene era responsável por arrastá-las de suas posições favoráveis anteriores. Ela certamente é um incômodo, Gabino concordou. Não ajuda que ela tenha enfeitiçado o Marquês Bartfort e esteja usando-o como seu peão. Se ele não estivesse na jogada,
Vocês, senhoras, não teriam sido reduzidas a isso. As palavras mal saíram de sua boca antes que uma das mulheres contra a parede começasse a irradiar ódio intenso, com o rosto contorcido em uma expressão sombria. O que está acontecendo, senhorita Zola? Oh, não é nada, realmente. Zola desviou o olhar quando Gabino a abordou. As outras mulheres na sala lançaram olhares afiados para Zola. O cavalheiro Patife foi criado em sua casa, não foi? As coisas seriam muito melhores se você o tivesse criado para ser uma pessoa decente. Totalmente inútil. Elas bombardearam Zola com insultos, descontando suas frustrações nela. Ela não passava de um saco de pancadas para elas, uma forma de liberar a raiva acumulada. Vamos todos acalmar os ânimos, disse Gabino gentilmente. Vocês podem voltar ao que eram assim que cuidarmos da rainha e do marquês. O reino sagrado de Raquel está disposto a fornecer seu apoio para isso. A representante sorriu para Gabino. Os homens de Raquel são verdadeiros cavalheiros respeitáveis. Os homens de Oxford são bastante patéticos em comparação. Que estado lamentável das coisas. Gabino pegou a mão da representante e sorriu. Suas bochechas coraram. Uma chance se apresentará com toda certeza. Apenas peço que vocês me apoiem quando chegar a hora, senhoras, disse ele. Sim. Mas você tem certeza de que tudo vai sair como planejado? A representante ficou preocupada. Tenho certeza disso, garantiu Gabino confiantemente. Além disso, temos um trunfo poderoso ao nosso lado. Não seremos derrotados, mesmo se tivermos que enfrentar o próprio cavalheiro Patife. Todas as mulheres na sala ficaram agitadas agora que Gabino havia dado sua palavra, ansiosas por essa prometida mudança. O mínimo que vocês mulheres podem fazer é serem úteis para Raquel, pensou Gabino. Seu reino precisará sofrer pesadas baixas para nos recompensar por nos empenharmos tanto em atrair o cavaleiro demoníaco. No momento em que Gabino saiu, os líderes da organização começaram a advertir Zola. Zola, você deveria ser a responsável por ter criado um enteado tão desobediente. Este é o seu erro. Sim, é claro. Zola não podia fazer nada diante de suas intimidações, a não ser baixar a cabeça submissamente. Se ela revidasse, as outras mulheres poderiam expulsá-la, e ela não tinha para onde ir. Zola, que já fez parte da aristocracia, caiu na escala social para se tornar apenas uma plebeia. Expulsa e sem renda própria, ela não conseguia mais financiar o estilo de vida luxuoso ao qual estava acostumada, e seu escravo pessoal a abandonou imediatamente. Ela era muito ignorante do mundo para saber como se virar sozinha. As senhoras da floresta eram sua única esperança de sobrevivência. A representante marchou até Zola e arrancou um punhado de seus cabelos, puxando sua cabeça para cima. Seus filhos estão cumprindo suas tarefas, não estão? Prometo que sim. Eles cuidarão de tudo. Rodart conseguiu se infiltrar na academia com segurança, e Mercy não teve problemas em entrar em contato com nosso alvo. Bom. A mulher soltou Zola, que caiu no chão. Memórias do rosto detestável de Leon se materializaram em sua mente, e ela ferveu de raiva. Por que devo sofrer assim? Tudo isso é culpa daquele pestinha podre. Se ele não tivesse se envolvido desnecessariamente, nada disso teria acontecido. Outras pessoas viam Leon como o herói de Oxford, mas isso era de pouca importância para Zola ou as outras mulheres. Todas estavam convencidas de que o homem que havia subido a escada política e garantido para si o título de marquês era a verdadeira fonte de seus problemas. Paciência, Zola, paciência. Só preciso suportar essa indignidade por mais um tempo. Em breve, voltaremos a um estilo de vida luxuoso. E então eu vou garantir que Balcos e seus asseclas recebam a sentença de morte. A única maneira pela qual Zola havia suportado essa humilhação era nutrindo um desejo de vingança contra a casa Bartyford. Eles pagariam por tudo que ela havia passado. Naquela noite, Roland dirigiu-se a um agradável pequeno bar, onde logo encontrou-se desfrutando de álcool na companhia de uma jovem mulher. É verdade, ele disse.
Minha esposa é tão exigente que meu coração não encontra nenhum alívio. Ele estendeu a mão para a mulher enquanto desabafava sobre Milene, mas ela rapidamente se afastou. Coitado do senhor Leon. Certamente você tem uma vida difícil, respondeu ela com uma voz cantarolante. Rowland estava usando o nome de Leon como um pseudônimo enquanto se divertia com essa mulher. Você tem se afastado de mim, Mercy. Isso parte meu coração. Oh, é verdade? Mas, uma mulher deve ser firme e não ceder facilmente aos elogios de um homem. Mercy entrou em pânico diante de sua tristeza fingida e deu uma desculpa para apaziguá-lo. Um homem gordo com um pequeno bigode cinza se aproximou dos dois. Ele tirou o chapéu da cabeça e disse hesitante, Senhor Rolla, quer dizer, Arryn, Leon, está na hora de você voltar para casa. Rowland suspirou e se levantou da cadeira. O tempo voa quando você está se divertindo, e hoje foi um verdadeiro prazer. Quando você pôde me encontrar novamente, minha querida? Mercy sorriu, aliviada por se ver livre dele. Minha agenda está aberta daqui a uma semana. Tudo bem, nos veremos então. Ah, só um momento. Permita-me passar pelo banheiro antes de partirmos. Assim que Rowland saiu, Mercy suspirou exageradamente. Então ela olhou com raiva para o homem que havia intervindo. Você deveria ter vindo mais cedo. Eu poderia ter sido suspeito se viesse mais cedo. Você está tentando me desafiar. Esqueceu o quanto sabemos sobre você. Se não cooperar, revelaremos seus segredos. Sua vida inteira acabará como você conhece. Tudo menos isso. Eu te imploro. Ameaçado com sucesso, o homem não teve escolha senão seguir todas as ordens de Mercy. Mercy se afastou dele e pegou o copo de álcool da mesa, bebendo-o até o fim. Com Rowland fora, ela começou a desabafar sobre ele. Patético, realmente. Ele espera enganar as pessoas com um disfarce tão amador. E de todos os nomes falsos que ele poderia escolher, ele escolhe Leon. Que canalha! Sentindo que ela queria que ele concordasse, o homem assentiu timidamente. Seu desejo de cumprir superou sua cautela com os olhos curiosos ao redor. Sim, claro. Só, por favor, fale mais baixo. Eu sei. Não demorou muito para ela fechar a boca que Rowland voltou do banheiro. Ele estava de bom humor quando envolveu um braço em volta de Mercy e tentou beijá-la. Infelizmente, chegou a hora de nos despedirmos, Mercy, então permita-me te dar um beijo antes de eu. Mercy ergueu a mão, fazendo com que seus lábios se chocassem contra sua palma em vez do alvo pretendido. Sim. Nós vamos aproveitar mais tempo juntos em breve, senhor Leon. Tão distante como sempre, vejo. Mas tudo bem, vou tentar novamente na próxima vez. Quando ele a soltou, ela forçou um sorriso no rosto e saiu. Rowland ficou para trás observando-a partir. Quando as costas dela desapareceram completamente de sua vista, ele se voltou para o homem de bigode que havia interrompido seu encontro. Será que ela não poderia ser um pouco mais amigável? O homem olhou em volta para se certificar de que ninguém estava observando. Seu nome era Fred, ele e Rowland eram conhecidos há muitos anos, e ele servia na corte como médico pessoal de Rowland. Os dois haviam sido amigos íntimos desde os tempos da academia. Sua Majestade, você está brincando com fogo, disse ele. Meu bom homem, isso é apenas um pouco de diversão. Nenhum mal nisso. Agora então, vamos embora. Tenho outro encontro marcado para esta noite, uma mulher que estou atrás. Com um pouco mais de esforço, tenho certeza de que finalmente poderei conquistar a afeição dela. Você vai se envolver com mais mulheres? Você nunca aprende. Rowland arrastou Fred consigo para outro estabelecimento.